gravação. Então, bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, como a gente já estava conversando, eu queria agradecer a presença de vocês. Muito feliz em ver todos aqui, e principalmente que alguns aí estão com imagem. Ah, mas isso me deixa muito mais feliz ainda, muito mais faceiro, porque daí eu não me sinto sozinho, né? Quando a gente dá aula para um monte de foto ou para um monte de letra, é muito estranho isso. Eu preciso ver a carinha de vocês, né? Então, parabéns para vocês, obrigado. E hoje a gente vai continuar nossa matéria, né? Como eu estava falando, gestão de indicadores, pessoal, é muito importante que a gente discuta esses indicadores, discuta as situações, tá? Mais do que saber de cor quais são os indicadores e como calcular. Isso é até o de menos. Gente, é fácil. Você vai lá num livro, vai lá na internet e pega quais são as listas de indicadores de RH. Isso é fácil, isso vocês conseguem. Agora, como que você vai usar cada indicador? Em que situação você vai usar cada indicador? Ou melhor ainda, ou pior ainda, como vocês queiram, o que aquele indicador vai trazer para mim? Como que eu vou interpretar o resultado do indicador? Isto é muito mais importante. E hoje a gente vai discutir exatamente nessa linha. Nós vamos falar um pouco sobre usabilidade de indicadores. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação para começar a discutir com vocês sobre indicadores. Espera, tá entrando ainda, pessoal? Opa. Pessoal, vocês estão vendo meu slide? Sim. Sim. Tá ótimo. Então, como toda semana, a gente está terminando a semana 4 do nosso segundo semestre, né, de 2022. Nossa disciplina Gestão de Indicadores de RH. Esta é a semana 4. Lembrem-se, é a mesma que está lá no portal. Se um dia a gente tiver, eu acho que a gente vai ter 1 ou 2 feriados. A semana de feriado continua mantendo a numeração de sequência, né, sequencial, só que lá no AVA, daí eu vou colocar lá em cima, feriado. E hoje nós vamos falar sobre usabilidade de indicadores. Como usar esses indicadores, como pensar o uso desses indicadores, independente de qual é o indicador. Eu tenho que primeiro ter uma noção geral de como usar, uma discussão de como usar. Vocês sabem que meu nome é Klaus. Bom, pessoal, é muito importante, assim, que a gente use nas nossas atividades os chamados direcionadores, né, que são grupos ou são informações, são grupos de informações que vão nos direcionar para alguma coisa, tá? E a gestão de RH, gestão de recursos humanos, não foge nada disso. Então, eu tenho que ter esses direcionadores, que no nosso caso são os indicadores, né? Que eles devem ser principalmente compreendidos e traduzidos de forma correta. Porque esses direcionadores é que vão servir de base para a gente fazer determinar as nossas políticas, por exemplo, política de RH, e os nossos processos, por exemplo, processos de RH. Se eu não compreender e traduzir corretamente cada um desses direcionadores, eu não vou ter um resultado correto dentro da minha empresa. Então, eu preciso deles para apoio, sustento e força da minha filosofia de gestão de pessoas. Se eu uso eles de forma correta, se eu compreendo e traduzo eles de forma correta para a minha empresa, eu acabo formando o que a gente chama de círculo virtuoso. Virtuoso, ele traz bons resultados para a minha empresa. E isso acaba entrando na cultura organizacional da minha empresa, ou como a gente fala de vez em quando, no DNA organizacional. Eu não gosto de falar DNA organizacional, eu gosto de falar cultura organizacional.
Agora, se esses direcionadores não são compreendidos e traduzidos de forma correta para mim, para minha empresa, para minha organização, eu vou ter resultados difusos, quer dizer, espalhados de qualquer jeito, contraditórios um contra o outro, ou desalinhado com a minha política. E daí o que se forma? Um círculo vicioso, um círculo ruim, que só vai trazer resultados ruins. E qual é o pior de tudo isso? E esse círculo vicioso vai trazer problemas para a minha cultura organizacional. Ele também vai imprimir algo na minha cultura organizacional. Por isso que a gente, de vez em quando, vê empresas que são disfuncionais, né? Que alimentam briga, que alimentam problemas, que alimentam desconfiança, tanto de um nível hierárquico para outro, quanto dentro do mesmo nível hierárquico. Por quê? Apesar dela até ter esses direcionadores, né, que no nosso caso são os indicadores de RH, mas elas não sabem compreender e traduzir corretamente. Por isso, pessoal, a gente precisa alinhar dentro da empresa a teoria e a prática. Vocês têm que entender que esses direcionadores, essas métricas, esses indicadores, eles servem para compreender o passado e projetar ou explicar suas consequências no presente. Pessoal, pensem assim, eu vou medir algo, eu tenho um direcionador, eu tenho uma métrica, eu tenho um indicador. Ele sempre traz resultado do passado. Então, de novo, vamos colocar aquele exemplo, né? A gente vai ver literalmente dezenas de exemplos depois, mas o exemplo do absenteísmo, né? As faltas. Quando eu trago lá na minha empresa, olha, o absenteísmo está neste nível, eu pego um resultado do passado. Ah, mas o passado eu medi até ontem, mas continua sendo passado. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse resultado do passado e ver agora o que isso traz de consequência para mim nesse momento, no presente. O que isso pode trazer de consequência no futuro? E eu tenho que tomar decisões corretas para isso. Eu tenho que compreender, eu tenho que traduzir aquele resultado de forma correta para mim. Senão, isto vai dar problema na minha cultura organizacional. Não adianta nada eu ter um resultado se eu não consigo compreender o significado daquele resultado, que no nosso caso no passado, sempre no passado, e traduzir as consequências dele para o presente e para o futuro da minha empresa. Por que eu falo alinhar teoria à prática? Porque ali, olha, tem uma frase básica quando a gente trabalha com indicadores de RH dentro de uma empresa. Aliás, eu vou contar sem falar para vocês, olha, essa frase de baixo, ali, essa segunda frase, ela é básica para qualquer coisa, né? Não adianta falar algo e agir de outra maneira. Eu vejo muita empresa falando isso. Por exemplo, você pega uma empresa que diz assim, olha, eu tenho duas grandes estratos de funcionários. O pessoal da gerência para cima, né, que toma a decisão, e o pessoal, o chão de fábrica, digamos assim, né, a mão de obra mais grossa, né? E diz assim, olha, não, eu tenho uma política de pessoal aqui que eu não troco o meu pessoal lá de baixo. Esses são os mais importantes. Esses são aqueles que dão a base para a nossa empresa. Quando eu tenho que trocar alguém, eu troco lá de cima, lá da diretoria. Ah, pô, que legal, né? Então você dá importância para o pessoal lá de baixo, porque eles que fazem a empresa.
Se não tiver eles, a empresa não existe. Ótimo, maravilhoso, parabéns e tal. E quando você começa a analisar os números, o que mais tem rodízio de pessoas, troca de pessoas, é o pessoal de baixo. Daí, o que a empresa fez? Ela falou alguma coisa, falou para toda a sociedade, eu sou assim, eu sou bonzinho. Quando ela age de outra maneira. E isso não pode, gente. A gente tem que alinhar a teoria, o que a gente coloca no papel, com a prática. Os dois têm que ficar em conjunção um com o outro. E muitas empresas, elas acabam caindo exatamente por causa disso. Então, elas falam uma coisa até para dar tranquilidade para as pessoas que trabalham ali e fazem outra coisa na prática. E daí eu tenho que elogiar a Uniandrade, porque a Uniandrade, ela mexe pouco nos professores. Essa filosofia está extremamente correta, porque quem está na linha de frente ali com os alunos, né, que eu falo no fronte de guerra, né? Quem está no fronte de guerra ali são os professores. No final das contas, é eles que resolvem tudo com os alunos. E a Uniandrade tem essa política de mexer pouco com os professores, só quando for estritamente necessário, né? Eu acho isso muito legal, porque dá tranquilidade para o professor. Ele pode trabalhar de uma forma mais tranquila, se dedicar mais aos alunos, procurar novas soluções de ensino e etc. Isso é muito legal, tá? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar, alinhar a teoria à prática. Eu falo uma coisa dentro da minha empresa e cumpro aquilo no dia a dia. Isso é muito importante, pessoal, muito importante, tá? Então, ali, olhem esses desenhos. Eu tenho diretrizes ou filosofia de gestão. Isso vai ser aplicado nas minhas políticas de RH. A partir disso, eu faço normas e procedimentos. Mas eu tenho que ter essas métricas, esses indicadores, tanto quantitativos quanto qualitativos, que vão demonstrar como que a minha empresa funciona. E daí, isto daqui vai retroalimentar diretrizes ou filosofias de gestão. Por quê? Eu tenho que traduzir, compreender esses indicadores, essas métricas, de forma correta, para daí ver o que está errado, o que está certo, o que eu posso mudar, etc. Senão, pessoal, não adianta nada indicador, não adianta nada métrica nenhuma. A empresa vai fazer aquilo que ela quer, independente do que os números mostram, do que os meus indicadores mostram. Então, assim, eu tenho que alinhar a teoria à prática, né? O indicador, gente, essas métricas, quando eu falo indicador, métrica, direcionador, é a mesma coisa, né? O uso de indicadores, o uso de métricas, como eu falei para vocês, né? Toda métrica, ela mede algo que já passou. Pode ter passado há 10 minutos atrás, mas já passou. E ela é utilizada a partir do que já passou para a gente compreender, traduzir, interpretar de forma correta, para apoiar e orientar ações para o futuro. Senão, não adianta nada usar a métrica, tá? Eu quero que vocês coloquem isso na cabeça. O Ricardo Malfitano, que foi durante muito tempo CEO da White Martins, se eu não me engano, né, uma empresa da área química, ele sempre falou assim: quem não mede, não chega. E é exatamente dentro dessa ideia que o uso de métricas, de indicador, tem que apoiar e orientar ações para o futuro. Então, se eu tenho alto índice de absenteísmo, o que eu posso fazer para que esse alto índice diminua no futuro, né? E daí o próprio Ricardo Malfitano sempre fez uma analogia, uma comparação com esportes, né? No esporte é importante, mesmo que o esporte seja na hora da competição individual, mas na preparação ele é sempre em equipe. Então,
tem o trabalho em equipe, visão interdisciplinar, cada um tem as suas responsabilidades, né? Tem a disciplina operacional, mas assim como no esporte, no nosso trabalho, nas nossas empresas, a gente também usa, o esporte também usa indicadores para definir e controlar metas. Meta é algo do futuro, é uma ação para o futuro. Então, essas medições têm um forte efeito sobre o meu desempenho daqui para o futuro, tá? Entendam isso. A medição é um resultado do passado que a gente vai usar para o futuro. Então, quando eu estou fazendo uma ação qualquer e no meio do caminho eu faço uma medição, uma métrica, um indicador, eu vou mostrar se eu estou seguindo até agora o caminho. Se eu não estou seguindo, eu tenho que fazer uma estratégia para voltar para o meu caminho, tá? Por isso que a gente fala que essas métricas, medições, indicadores têm um forte efeito sobre o desempenho. E é parte integrante, essencial de qualquer estratégia. Eu tenho como estratégia ser a melhor empresa do mundo. Eu tenho que ir medindo para ver se eu estou chegando nisso. Se eu não estou chegando nisso, opa, o meu indicador vai mostrar. E daí eu tenho que fazer um plano de ação para consertar, voltar para o meu caminho. Então, os indicadores, eles têm que servir de suporte para visões do futuro. Ele tem que apoiar e orientar as nossas ações para o futuro. Pessoal, quem não mede, não chega, tá? Então, por isso, a gente começa com uma série de medições em todo tipo de organização. E daí a gente pode dizer que nenhuma organização, qualquer que seja, e não precisa ser só em RH, tá? Em qualquer coisa. Medir é a palavra-chave, né? E em qualquer organização eu sempre vou colocar metas. E essas metas, infelizmente, têm que ser cumpridas normalmente em um tempo relativamente curto e com recursos limitados. Por exemplo, recursos financeiros, recursos técnicos, né, de equipamento, recursos de pessoal, de mão de obra. Então, para tentar cumprir aquela meta naquele tempo determinado e com aqueles recursos limitados, eu tenho que medir, 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 medir. Então, pessoal, medir é muito importante. Para eu saber qual vai ser o... Posso perguntar uma coisa, professor? Alô? Oi? Pode falar? Queria perguntar uma coisa. Pode perguntar. Para medir, para usar essa medição, por exemplo, precisa primeiro acontecer algo ou eu posso usar a medição antes? Por exemplo, tem que estar acontecendo alguma coisa? É isso que eu estou entendendo? Sempre, sempre. A medição, o número que a gente vai obter, né, do indicador, o seu índice, é sempre algo que aconteceu no passado. Eu não tenho como obter nenhuma métrica se aquilo ainda não aconteceu. Agora, foi a Joseli que perguntou, né, Joseli? Foi você? Foi. Tá ótimo, viu? Já estou reconhecendo pela voz. Mas, Joseli, existe uma maneira, não é bem, eu não sei como explicar para vocês, mas eu posso fazer a partir de dados do passado projeções para o futuro. Então, eu posso usar algoritmos, equações, onde que eu faço projeção para o futuro. Eu já orientei até um trabalho de mestrado, anos atrás, sobre... Vocês sabem que eu tenho trabalhado muito na área ambiental, né, sobre projeção de uso de aterro sanitário aqui na região de Curitiba, né? Então, a gente pegou dados do passado, indicadores do passado, e fizemos projeções para o futuro. Então,
é possível pegar algoritmos, equações e fazer com dados do passado projeção para o futuro, tá? Isso que a gente chama de ponto de chegada, aonde que eu vou chegar. Mas, assim, isso são projeções, não necessariamente a realidade vai seguir aquela projeção, tá? Mas o básico que a gente sempre vai trabalhar é com dados do passado. Então, aquilo precisa ter acontecido, tá? Mas mesmo que eu faça projeções, Jocely, eu vou ter que ter dados do passado, sempre. Dados, eu vou ter que ter números que mediram algo que já aconteceu, tá? Mas a partir disso eu vou projetar o meu futuro. Se eu tenho um dado do passado, mesmo que eu não projete como vão ser esses dados no futuro, eu posso pensar em ações para o futuro. Como eu falei, o absenteísmo está muito alto. O que eu posso fazer para o futuro para o absenteísmo abaixar? Assim por diante. Então, um dado do passado, um indicador que eu já medi, a métrica que eu já obtive, ela, no mínimo, vai me dar uma linha de ação para o futuro, no mínimo. Mas eu posso fazer muitas outras coisas, né? Então, como você entendeu, Jocely? Consegui explicar bem para você? Sim. Ótimo. Sim, sim. Uhum. Ótimo, maravilhoso. Então, assim, como eu estava falando, né? Medir é importante para saber onde que eu vou chegar, então eu posso jogar esses dados para frente, usar equações, algoritmos, para ver como estão os meus parâmetros do dia a dia, os números do dia a dia, para ver quais podem ser minhas perspectivas, quais são os recursos que eu vou precisar daqui para diante, se eu preciso corrigir os meus rumos, se eu preciso reforçar alguma ação, se eu preciso alavancar um esforço específico. Medir é importante, gente. Olha só que legal, dentro do RH, reconhecer e recompensar resultados. Isto é muito importante no RH. Eu mostrar para as pessoas que o trabalho delas está sendo valorizado. Reconhecer e recompensar empenho. Ali está errado, tá? Perdão, gente. Uma vez ou outra eu faço um erro de digitação. Não é empenho, né? É empenho, né? Por favor. Reconhecer e recompensar a dedicação, o comprometimento das pessoas. Isso é extremamente importante. Mas eu só consigo reconhecer e recompensar o resultado, o empenho, a dedicação e o comprometimento de cada um se eu meço o que ele fez até agora. E atenção, gente, a gente vai conversar muito sobre isso. Tem alguns indicadores que são quantitativos e alguns indicadores que são qualitativos. Eu tenho visto que as empresas têm uma tendência muito grande em dar maior importância aos indicadores quantitativos. E não é só de indicador quantitativo que a gente faz. Você, por exemplo, tem várias maneiras de você medir o comprometimento das pessoas, né? Mas o comprometimento em si, ele é algo que você não consegue colocar exatamente em números. E daí a dedicação é a mesma coisa, empenho é a mesma coisa, resultado é outra coisa, né? Ele tem tal produtividade, né? Ele nunca falta e etc. Mas empenho, dedicação, comprometimento já são características mais qualitativas. E isso é importante também. Isso é muito importante, né? A gente tem que tomar cuidado com isso quando a gente faz qualquer tipo de medição nas nossas organizações. Vocês têm que levar em conta, gente, que a gente usa a métrica em tudo, né? Nas nossas organizações. Por exemplo, indicadores econômicos. Quanto eu vendi, quanto eu cresci, quanto eu estou pagando de imposto, né? Qual é a minha base de clientes? Ela aumentou ou diminuiu? No marketing, a gente usa isso também, né? Por exemplo, o índice de visibilidade na imprensa. Quantas vezes o nome da minha imprensa apareceu o nome da minha organização apareceu na minha imprensa? Na imprensa, ou
Tá difícil. Sexta-feira, pessoal, sexta-feira, né? Inclusive, no marketing, eles têm algumas soluções onde que eles medem até centímetros que o nome da empresa ou algo da empresa ocupou na imprensa, né? A gente pode medir investimentos sociais e etc. As medições, elas são básicas para o planejamento estratégico de qualquer empresa, tá? Elas vão compor um conjunto de dados que vão dar origem a metas e objetivos, né? Eu só posso determinar metas e objetivos se eu faço medições na minha empresa, né? Eu quero, por exemplo, no RH, que meus funcionários eles participem mais, aumentem a produtividade, né? Essa vai ser minha meta. O meu objetivo é que aumente a produtividade. Minha meta vai ser aumentar em 5% a produtividade no ano de 2020. Eu tenho que medir ao longo do tempo para ver se isso vai dar certo no meu planejamento, vai seguir o meu planejamento estratégico. Mas, como eu falei, alinhar a teoria à prática, colocar isso em prática, medir. Se não atingiu aquela produtividade, aquele aumento de produtividade, aquela meta, o que eu posso fazer? Então, eu vou pegar um dado do passado para mudar o meu futuro. Não adianta ter indicador só por ter indicador. Fale. De perguntar, normalmente as empresas que fazem esse planejamento, eles buscam fazer a curto, médio ou longo prazo? Os três. Normalmente, é o Thiago que está perguntando, né? É isso? Isso. Ótimo. Normalmente, Thiago, assim, planejamento de curto prazo é para resolver um problema que está acontecendo agora, né? Então, a gente está vivendo essa realidade. A gente tem uma crise causada pela pandemia, né? Uma epidemia mundial, por isso é chamado pandemia. As pessoas estão consumindo menos ou têm dificuldade de ir para consumir, então eu tenho que fazer um planejamento a curto prazo para resolver o meu problema de agora. E daí o planejamento de médio, principalmente a longo prazo, é para mudanças estruturais ou definição estrutural da empresa, né? Então, agora eu, por exemplo, em relação ao RH, eu tenho que resolver um problema agora. Então, eu vou discutir salário com os meus funcionários, eu vou discutir demissão com os meus funcionários, etc. Porque eu tenho um problema agora para resolver, agora, nesse instante. Fazer o quê? Não tem outra saída, né? Então, eu tenho que resolver esse problema, curto prazo, agora. Mas eu quero, por exemplo, funcionários que aumentem uma grande produtividade, funcionários que vistam a camisa da minha empresa. Então, o planejamento estratégico que eu vou fazer vai ser a médio, principalmente a longo prazo. E vou usar indicadores para isso, tá? Muitas pessoas falam assim, mas, Klaus, assim, se eu tenho que resolver o meu problema da pandemia agora. Então, isso não é planejamento estratégico. É sim, tá? Porque o planejamento estratégico, ele vê a empresa como um macro, tá? Daí vem o planejamento tático, que é como que eu vou fazer as coisas dentro da minha empresa, e daí vem o planejamento operacional, como que eu vou colocar a mão na massa, né? Então, a gente sempre fala que o planejamento operacional é o chão de fábrica, o tático é gerência e o estratégico é a direção da empresa. E quem vai definir metas, objetivos, quais vão ser os indicadores, as métricas que eu vou usar, é o planejamento estratégico, mesmo que seja a curto prazo, tá? Agora, Thiago, deixar bem claro, o planejamento estratégico a curto prazo é para resolver problemas de agora, nesse instante. E não é sempre que a gente faz, tá? O ideal é que a gente faça planejamento estratégico para médio e longo prazo. Mas, por exemplo, a gente vive um tempo de exceção. Literalmente, a gente vive um tempo de exceção. Então, quando saiu a proibição da gente ter aula
presencial, lá pela Secretaria de Saúde, que a gente tinha que fechar a Uniandrade, né? Passar a chave ali na Uniandrade. Não podemos mais ter. Então, a gente teve que, de um momento para outro, fazer um planejamento estratégico, pensar a Uniandrade de um jeito diferente. E isso foi um planejamento estratégico a curto prazo. Com o passar das semanas, a gente foi fazendo, foi melhorando, fazendo um planejamento estratégico de médio e, se precisasse, de longo prazo. Daí a gente tinha que estar preparado até para um longo prazo. A gente não sabia quanto tempo ia demorar a pandemia. Então, o planejamento estratégico, por exemplo, de RH, pode ser feito a curto, para resolver problemas imediatos, mas o ideal é médio e longo prazo. Você entendeu, Thiago? Entendi. Tudo certo? Só mais uma pergunta. Tá bom? Assim, em relação ao médio e longo prazo, como pode ser considerado o período, assim? Pelo médio prazo é 26 meses, longo prazo é 2 anos? Olha, uma boa pergunta. Normalmente, longo prazo é 5 anos ou mais, tá? Mas isso vai depender muito da empresa, tá? Empresa, eu já vi empresa considerar de curto prazo até 6 meses, 1 ano, de médio prazo de 1 ano até 5 e de longo prazo acima de 5, 5 ou acima disso, tá? Entendi. Mas isso vai depender muito da empresa, tá? Isso eu não tem receita. Vai depender de como Tem uma é a resposta dinâmica. certa, né? Não tem uma resposta certa, vai depender muito de como é a dinâmica de mercado. Se você tem um mercado muito dinâmico, que ele muda o tempo todo, longo prazo pode ser 2 anos. Então, assim, é muito comum você encontrar considerações de curto prazo, como de 6 meses até 1 ano, tá? De médio prazo, de 1 até 5, e de longo prazo, de 5 em diante. Mas é difícil de falar, Tiago, é difícil, mesmo. Isso vai depender muito de como a empresa considera, ela se considera e se considera dentro daquele mercado, tá? Se o mercado não é muito dinâmico, então você pode ter longo prazo 10 anos. Tem outro problema aí, né? Não é só o tipo de mercado a que tua empresa pertence, mas é a realidade do país. Então, assim, a gente hoje a gente é meio estabilizado no Brasil, mas quem aí é mais velho sabe que as decisões no Brasil são complicadas, né? Decisões de macroeconomia, principalmente vindo do governo federal. Eu sempre ouço aquela rádio Band News, não sei se vocês ouvem, mas eu sempre ouço a Band News e eles têm um tema lá. Em 20 minutos tudo pode mudar, né? Então, o Brasil já teve uma época que em 20 minutos tudo podia mudar, né? Então, é complicado, gente, é complicado. Então, é difícil de dizer isso, Thiago, mas em tempos normais, de tranquilidade, normalmente 6 meses, 1 ano curto, de 1 ano a 5 a médio e acima de 5 longo. Mas tem que ver um monte de coisa, tá? Eu não sei se eu te ajudei, mas vamos lá. Não, ajudou. Realmente eu não saberia te dizer com certeza, tá? Vai depender da empresa. Bom, vamos lá. Então a gente pode usar uma série de indicadores, né? Tipo, vendo a sociedade como um todo, vendo a empresa, por exemplo, indicadores financeiros, indicadores não financeiros, como satisfação de cliente, colaborador e fornecedor. A gente pode ter medições na esfera governamental, como, por exemplo, economia, né? Os índices de inflação, IGP, INPC, IPCA, IPC, índices de câmbio, como a relação dólar-real, índice de produção de riqueza, como o produto interno bruto, índice de desenvolvimento humano, IDH, e assim por diante. E o que a gente vai fazer com essas medições? A gente sempre vai comparar no tempo. Isto é extremamente importante quando você trabalha com o uso de indicadores. É pegar na linha do tempo como esses indicadores se comportam, qual foi o resultado deles ao longo do tempo, quais foram os índices,
obtidos ao longo do tempo. E isso eu posso fazer diferentes coisas. Então, eu estou mostrando aqui para vocês um gráfico como que essas medições na esfera governamental funcionam ao longo do tempo, mas eu posso fazer isso, por exemplo, na educação, né? Aqui eu tenho testes de provas aplicadas no Brasil inteiro, e eles comparam qual que foi a performance dos alunos em um ano com a performance no outro ano. Então, eles pegaram uma prova objetiva de português, dominar a norma oculta da língua portuguesa. E no primeiro ano, 48% dominavam, no segundo, 47,7%. Né? Pegar na redação, por exemplo, desenvolver o tema da relação dentro dos limites estruturais. No primeiro ano, 54% conseguiram, no segundo ano, só 47%. Propor intervenção para o problema abordado, no primeiro ano, quase 52%, no segundo, 43%. Então, eu posso comparar de um ano para outro, e isso é muito importante no uso de indicadores, porque ele vai mostrar a tendência de que pelo caminho que eu estou seguindo. E só com essa comparação é que eu posso chegar em um resultado que me permita tomar decisões dentro da minha empresa para o futuro. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Agora, vamos pensar bem. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma medição na esfera governamental. Todo ano, a gente mede no Brasil o quanto que o nosso PIB cresce. Então, por exemplo, este ano, de ano de pandemia, tem algumas projeções que o nosso PIB vai cair em torno de 6%. Alguns falam que o PIB, Produto Interno Bruto, né, a soma de toda a geração de riquezas produzidas no país naquele determinado ano, tem alguns que vão falar que o PIB vai cair 10%. Eu entendo, na minha opinião, que o PIB vai cair entre 5% e 7%. Então, as previsões hoje estão em torno de 6%, tá? Daí falam lá, o PIB do Brasil caiu tanto, o PIB do Brasil subiu tanto. Uma vez eu me lembro, muitos anos atrás, fizeram uma comparação do PIB do Brasil com o da Argentina. O PIB do Brasil, em um ano, subiu 1,5%. Daí um monte de gente, principalmente aqueles caras da imprensa, né? Eu estou brincando, gente, estou brincando. Um monte de gente começou a dizer assim, mas a Argentina, o PIB da Argentina subiu 8%. Como que o Brasil está atrás da Argentina? O PIB do Brasil só subiu 1,5%, da Argentina subiu 8%. Mas vocês têm que fazer esta comparação aqui do lado, com o ano anterior. No ano anterior, o PIB do Brasil tinha subido 2%, e o PIB da Argentina tinha caído 20%. Quando a soma de todas as riquezas produzidas naquele país cai 20%, você no ano seguinte aumentar 8% é fácil, porque você está aumentando 8% sobre aquele que caiu lá embaixo. Então é muito fácil recuperar. Mesmo assim, ele só recuperou 8% no ano seguinte. Ainda ficou 12% que ele não conseguiu recuperar. Mas o Brasil tinha crescido 2%. Daí ele cresceu de novo. Então ele cresceu 1,5% sobre o crescimento de 2% do ano anterior. Então a gente tem que tomar cuidado com esses números. Quando a gente pega esses indicadores para fazer uma projeção para ações futuras, a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode fazer uma comparação pura e simples. Eu tenho que comparar o meu número comigo mesmo em relação ao ano anterior. Todo mundo fala do crescimento chinês de PIB, né? Durante 30 anos, a China crescia todo ano 10%. E o Brasil não conseguia crescer tanto. Mas o Brasil está no caminho errado. Não é bem assim, gente. A base da China era praticamente assim, paupérrimos. A China não era nada há 30 anos atrás. Então, para ela crescer 10% ao ano durante 30 anos, foi relativamente fácil.
Ah, a Europa só cresce 1% ao ano. Nossa, a Europa não sabe cuidar da sua economia. A China sabe, ela cresce 10% ao ano. Mas espera, a base de comparação da Europa, a Europa já era rica. A partir do momento que você fica muito rico, crescer 10% ao ano é quase impossível. Você vai crescer 0,5%, 1%, e assim por diante. Então, quando a gente usa indicadores, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente compara. O uso dos indicadores. A aula de hoje é só para discutir isso, pessoal. Quando eu for usar o indicador, de preferência, eu tenho que comparar comigo mesmo em um período anterior. Comparar com outros é muito complicado, né? Por exemplo, o indicador de RH. Eu faço parte de uma empresa cuja matriz é na Alemanha, né? Mas eu vou comparar os meus indicadores de RH com a empresa na Alemanha? Até posso, mas não vai me falar muito aquele resultado. Por quê? Lá a sociedade pensa de modo diferente. As pessoas encaram sua relação com o trabalho de forma diferente. Então eu não posso comparar diretamente. Lá a preparação das pessoas, desde o colégio, é diferente. Aqui a gente sabe que a gente tem problemas na educação. Então a gente não pode comparar diretamente. Eu até posso comparar, mas aquela comparação não vai me dizer muita coisa. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso que está na tabela ao lado. Eu posso comparar a atuação dos meus funcionários esse ano, 2020, com 2019. Qual que foi a diferença? Por que foi essa diferença? Melhorou ou piorou? Então, prestem muita atenção no uso desses indicadores. Eu posso medir até indicadores na esfera individual, né? Por exemplo, para ajudar a elaborar, projetar e acompanhar meu orçamento doméstico, né? Minhas contas a pagar, contas a receber, poupança, investimento. Vocês já pensaram, assim, por exemplo, que para a tomada de empréstimo eu tenho que ter capacidade de pagamento? Que o volume de empréstimo depende do total do meu patrimônio? Então, eu posso usar indicadores, medições, também para ver a saúde financeira do meu grupo familiar. Então, hoje nós ganhamos tanto, juntando todos os salários, né? Ano anterior a gente ganhava tanto, e assim por diante. E no RH, como funciona? Eu já estou pincelando, né? A aula inteira pincelando coisas de RH, mas agora vamos falar de RH propriamente dito. O RH, quando a gente usa indicadores de RH, a gente quer evidenciar a situação atual, né? Ele foi dados passados, mas ele vai me dizer como está o presente, né? Eu vou usar esses dados como presente. Então, o absenteísmo está nesse nível. Daí eu vou usar estes dados, estas métricas, o resultado da aplicação desses indicadores para definir objetivos futuros. Eu quero diminuir o absenteísmo. Eu vou usar estes dados para avaliar a efetividade de ações e projetos. Eu vou mostrar o porquê o meu projeto está indo de forma correta ou porque o meu projeto não está indo de forma correta. E eu posso usar esses dados para identificar gargalos, tendências e ameaças à minha empresa, né? A gente fala que os indicadores de RH, pessoal, são indispensáveis para eu ter uma administração inteligente e enxuta. Assim, eu vou identificar exatamente se eu estou, por exemplo, treinando as pessoas de forma correta, se minha cultura organizacional está sendo aplicada de forma correta, se eu tenho uma cultura organizacional correta. Mas não adianta de nada, e isso eu quero que fique na cabeça de vocês, só monitorar indicadores. Que nem eu comecei a aula falando, alinhar a teoria à prática, alinhar a teoria à prática. Não adianta eu dizer que eu tenho indicadores
se na prática a gente não faz isso. Se a gente não utiliza aqueles dados de forma correta. Então, só monitorar indicadores não é o suficiente para o sucesso corporativo. Eu preciso localizar e analisar os fatores que vão influenciar de forma direta ou indireta cada um desses indicadores. Vamos voltar lá para o absenteísmo, né? Por que o absenteísmo está alto? Não adianta só medir o absenteísmo. Eu tenho que procurar a razão a partir dessa medição. Eu só vou saber efetivamente que o absenteísmo está alto quando eu medir o absenteísmo. Quando eu tiver um dado, eu posso até achar que tem muito funcionário faltando, mas eu só vou ter noção real daquelas faltas quando eu realmente medir, tiver a métrica. E a partir daí, eu posso traçar estratégias para que o absenteísmo, na sua evolução, melhore, quer dizer, vá mais para baixo. Mas eu tenho que ver, por exemplo, os meus funcionários estão desanimados. Então, eu tenho que fazer formas de animar, motivar esses funcionários, tá? E o setor de recursos humanos de uma empresa, ele tem essa responsabilidade. Não só medir os indicadores de desempenho. Gente, eu vou bater isso até entrar a força na cabeça de vocês. Eu faço questão, eu vou encher o saco de vocês até o final do semestre com isso. Os indicadores de desempenho não são só números. Aliar a teoria à prática. Então, ele tem que embasar políticas reais de gestão de pessoas. Ele tem que ser a base para o aprimoramento de práticas e rotinas de trabalho de todos os nossos colaboradores, né? Os indicadores de RH são, então, instrumentos para monitorar e avaliar as empresas por meio de seus colaboradores, processos, programas e metas. E ele tem algumas finalidades básicas, os indicadores de RH têm algumas finalidades básicas. Descrever as atuais circunstâncias que envolvem a empresa, o que está acontecendo dentro da empresa efetivamente. Oferecer condições para uma análise detalhada dessas circunstâncias. Então, identificar problemas, fraquezas e desvios, que a partir daí podem ser corrigidos. Então, pessoal, eu primeiro vou tirar uma foto da minha empresa. Como que está a questão do RH dentro da minha empresa? E depois eu vou pegar essa foto e vou começar a analisar. Por que está acontecendo isso? Qual o problema? Quais minhas fraquezas? Quais os meus desvios? E daí eu posso traçar planos de ação para corrigir esses desvios, né? Essas taxas, esses valores, esses números, esses índices que eu vou obter dos indicadores, então vão facilitar a compreensão de todo o cenário. Gente, eu já falei para vocês ali, mostrei um quadro, não esqueçam mais. Esses indicadores sempre têm que ser comparados às metas ao serem alcançadas dentro de um período de tempo. Se eu não tiver meta, se eu não tiver objetivo e não comparar ao longo do tempo, tanto com o que já aconteceu, como com a meta que eu quero que a gente chegue, meta é sempre um número, tá? Então, eu quero que aumente a produtividade em 5% em 2020. Isso é uma meta. Então, eu coloco um número de aumento de produtividade dentro de um período de tempo, tá? Olha ali, ó. Metas ao serem alcançadas dentro de um período de tempo. Se eu não fizer isto, não adianta de nada ter aquele indicador. De novo, tem que alinhar a teoria à prática. Eu tenho um indicador e eu tenho que usar esse indicador de forma correta para projetar o meu futuro, para determinar quais vão ser minhas ações a partir de agora. É como se fosse um sinal de trânsito, né? Um farol de trânsito. Verde, está tudo dentro programado. Amarelo, levanta as orelhas que alguma coisa pode estar acontecendo. E vermelho, olha,
Os nossos indicadores estão mostrando que a gente saiu daquele caminho pré-planejado, né? Uma coisa muito importante, que a gente vai discutir muito nas próximas aulas, inclusive depois de discutir os indicadores dentro da tomada de decisão, a gente vai trabalhar com construções de indicadores. Isso é muito importante. Por quê? Assim, eu posso pegar indicadores já existentes? Pode e deve, sem problema nenhum. Mas muitos indicadores, pessoal, de RH têm que ser customizados. Eles têm que ser transformados para a realidade da empresa, para as características, para as peculiaridades, para os detalhes do teu negócio e do segmento de atuação, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a educação, né? Um professor só vir para a aula não significa nada. Ele pode dar uma aula horrível, ele vai ter produtividade, ele vai ser importante para a escola, para a universidade? Não. Então, simplesmente saber que o professor chega no horário certo e sai no horário certo, não traz muita informação. Então, este não seria um indicador muito bom para o negócio universidade, para o negócio escola. Eu teria que ter outros indicadores que mostram que o professor, naquele período de aula, ele consegue passar a informação correta para o aluno e o aluno realmente evolui, né? Pegar, por exemplo, nota, comparar as notas dos alunos antes e depois, pode até ser, mas e se o professor fez uma prova muito fácil? Então, também não serve. Então, eu tenho que ir atrás de indicadores de RH customizados, personalizados, vendo que consigam ver a atuação do professor naquele caso, tá? E eu posso criar outros indicadores de RH também. Então, eu posso modificar aqueles já existentes e criar outro que sejam básicos à gestão do RH da minha empresa, tá? O grande desafio, quando a gente trabalha com RH, indicadores de RH dentro de uma empresa, e de novo eu vou falar, não caiam na armadilha de receitinha. O grande desafio é definir indicadores adaptados às particularidades da empresa. E só esses é que vão trazer informações realmente úteis e assim colaborar com a administração eficaz e segura do pessoal dentro da minha empresa, tá? Gente, indicador de RH é essencial, Eles vão confirmar a importância dos investimentos que a gente faz na gestão de pessoas, dos cursos que a gente faz, dos incentivos financeiros e de carreira que a gente faz, e tudo isso daí vai se mostrar em otimização de processo, redução de despesa e aumento da produtividade. Os indicadores dentro do RH, eles ajudam a nos a responder perguntas. Por exemplo, como atrair e reter talentos, como promover altos índices de motivação e engajamento, como desenvolver os profissionais, como formar equipes fortes e competentes. Eu quero que vocês prestem atenção nessas perguntas. Olha lá, gente. Atrair e reter talentos, motivação e engajamento, desenvolver equipes fortes e competentes. Vocês estão vendo que eu não estou querendo responder só a pergunta se o funcionário vem ou não vem? Eu não estou querendo responder só a pergunta se o funcionário faz ou não faz certa ação. Eu estou indo para um lado mais qualitativo. E o RH tem que se transformar. Hoje, a gente não trabalha só com números puros, simples, concretos, como, por exemplo, o funcionário vem ou não vem, ele produz aquilo ou não produz. Eu estou falando de uma série grande de outras qualidades que a gente tem que tomar cuidado também.
Então, os indicadores de desempenho são fundamentais para revelar quais as minhas práticas de RH que estão sendo realmente efetivas. O que precisa ser repensado? Aonde estão as falhas de planejamento? E quais são os níveis de satisfação e comprometimento dos meus times de colaboradores? Pessoal, se eu tenho, e vocês devem viver isso na prática, se eu tenho um colaborador satisfeito, comprometido, eu tenho uma empresa de sucesso. Eu tenho uma empresa produtiva. E eu tenho que medir isto. Daí vem uma pergunta, né? E essa pergunta tem que ficar para o resto da vida de vocês. Todo indicador ou métrica é importante para o teu negócio? Eu preciso escolher os meus indicadores através de uma visão mais ampla. E para isso o RH precisa conhecer o negócio profundamente. Eu tenho 2 grupos de fatores que o RH precisa conhecer para selecionar quais são os indicadores corretos, para fazer essa escolha correta de indicador. Cultura e valores corporativos, organizacionais, né? Cultura organizacional é básica. Perfil ideal de colaborador, como são os meus processos produtivos e administrativos e quais são as exigências e responsabilidades de cada departamento. Inclusive, pessoal, pode ser que eu tenha que escolher um indicador diferente de um departamento para outro, tá? Muitas vezes não dá para ser o mesmo indicador. De novo, a gente está falando de usabilidade de indicadores, né? Como usar os indicadores. Então, a gente tem que prestar atenção nesses fatores internos. Professor, qual que eu uso em cada caso? Não sei. Você tem que ver primeiro quais são as características, os fatores internos que eu tenho na minha empresa, para depois determinar quais são os indicadores. E algumas vezes acontece de a gente estudar isso, determinar o indicador, e depois de um ano a gente vê que aquele indicador não trazia nenhuma informação importante para mim. De novo, não caiam da armadilha da receitinha pronta, por favor, tá? Vocês são muito mais do que isso. E tem os fatores externos, situação de mercado, impacto de crise, gente, impacto de crise, isso é muito importante. A gente está vivendo uma crise atual, e é uma crise sui generis, né, específica, que nunca aconteceu. A última vez que aconteceu isso foi há 100 anos atrás, e as relações de trabalho eram muito diferentes do que são agora. A realidade de trabalho, né? Eu tenho que analisar os concorrentes, eu tenho que analisar a chegada de novas tecnologias, se os meus colaboradores, eles estão se adaptando a essas novas tecnologias, né? Então, por exemplo, a universidade, se os professores estão se adaptando, né? Eu espero que eu esteja, né? A essa nova tecnologia, esse novo momento de dar aula. A gente vai voltar para o presencial, sim, mas enquanto a gente não volta ao presencial, o professor tem que se adaptar a essa nova tecnologia. E tem professor que tem dificuldade, sim, né? Eu tenho que me adaptar às mudanças nos comportamentos, no comportamento e nas prioridades de profissionais. É a famosa geração Y, Z, W, sei lá mais o que se comporta de uma maneira diferente. As gerações mais antigas tinham como prioridade ficar o maior tempo possível na mesma empresa. As gerações mais novas, como característica, elas demonstram que elas não se apegam mais à empresa. Então, elas mudam. Outra empresa ofereceu alguma coisa mais diferente, não precisa nem ser salário maior, mas uma condição diferente, o profissional vai para outra empresa. E o RH tem que ficar de olho nisso, né? O RH tem que ver quais são os desafios imediatos e futuros a serem superados com um fator externo para escolher corretamente esses indicadores. Daí vocês pensam assim, o professor está piorando a minha situação. Então, como que eu posso pensar qual indicador que eu vou usar? Não sei.
depende do teu desafio imediato e futuro, depende de como essa nova tecnologia vai atuar na tua empresa, depende de como vai ser a mudança de comportamento dos teus colaboradores, do tipo de profissional que você quer. Depende dos teus concorrentes, eu não sei como teus concorrentes vão agir. Então, de novo eu bato na mesma tecla, esqueçam receitinha pronta. Quem vai fazer a receita são vocês. Então, vocês têm que analisar, escolher bem os indicadores, quais são os fatores internos, qual a importância deles. Em algumas empresas, a cultura organizacional pode ser mais importante do que em outras. Em algumas empresas, a cultura organizacional pode ser de um tipo, em outra, de outros. E vocês têm que pensar, raciocinar. Fatores externos e internos são extremamente importantes para a escolha correta dos indicadores de vocês. Gente, e para terminar, assim, para vocês escolherem bem quais indicadores que vocês vão usar, vocês têm que ter uma visão abrangente, olhar mais. Vocês não podem ficar só presos no RH. Vocês têm que ver como a empresa funciona, quais são as características de cada departamento, né? Algumas vezes até a própria cultura organizacional muda de departamento para departamento, isso é mais difícil de acontecer, mas pode mudar. Só assim vocês vão ser capazes de definir quais são os indicadores mais adequados para vocês. E assim, dessa maneira, apoiar a administração de pessoal e as estratégias da empresa. Então, vocês vão poder atuar no planejamento estratégico e, é claro, no planejamento tático e no planejamento operacional. Gente, nós temos dezenas de indicadores prontos em diferentes áreas para vocês usarem em RH, tá? Só que vocês ainda podem modificar esses indicadores, mudar esses indicadores, recusar alguns, usar outros, modificar outros, conforme a empresa de vocês, tá? Então, prestem atenção como que vocês vão usar esses indicadores, tá? Definam fatores internos e externos, alinhem a teoria à prática e pensem assim sempre, o indicador, ele define o resultado do passado, mas que ele vai ser a base das minhas ações para o futuro, tá? Essa é a lição básica que a gente tem que ter. Se vocês entendem isso, se vocês colocam isso em prática, metade dos problemas de vocês com indicadores vai ser resolvido. Tá, pessoal? Vamos voltar então para a nossa aula aqui. Opa, tem bastante gente aparecendo, que bom. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Algum problema para resolver? Então, assim, no meu trabalho, eles têm o PDI, que é o Projeto de Desenvolvimento Individual. Isso também é um indicador, não é, Klaus? E é um indicador que ele reúne, bom, eu não sei como que é o PDI de vocês, né? Mas normalmente ele reúne características quantitativas e características qualitativas, tá? É importante, gente, que até pouco tempo atrás em RH, até pouco tempo atrás, 10, 20 anos atrás, a gente tinha uma mania específica de medir só características quantitativas. Então, o meu funcionário fez 10 unidades daquele produto por dia, ele resolveu 20 problemas por dia, e etc. Hoje, a gente já está evoluindo muito para trabalhar características qualitativas, inclusive traduzir essas características qualitativas em números que nos possam fornecer dados para uma tomada de decisão. É como eu tenho falado, quer dizer, olha, é bem básico, que a gente usa o tempo todo, satisfação do meu colaborador, satisfação do meu cliente, né? Isso é uma característica bem qualitativa. O que é satisfação no trabalho para mim e o que é para você?
Isso pode ser coisas diferentes. Para mim, satisfação no trabalho pode ser só um salário alto. Para você pode ser, não, eu amo aquilo que eu estou fazendo, a minha empresa não paga um salário alto, só o suficiente para eu viver, mas em compensação, eu posso desenvolver o meu trabalho de forma como eu quiser, coisa assim. Então, a satisfação, por exemplo, é uma característica, a gente vai falar um pouco mais aula que vem sobre isso, mas é uma característica qualitativa. Mas hoje a gente já está mudando, evoluindo muito a nossa tecnologia de indicadores de RH e transformando essas características qualitativas em números que a gente possa usar para determinar planos de ação no futuro, tá? Então, por exemplo, um plano de desenvolvimento individual, né, que você falou? Individual. Esse plano de desenvolvimento individual, ele, na verdade, deve ser um conjunto de ações que foram determinadas a partir de uma série de indicadores que eu fui obtendo ao longo do tempo. E daí... o que eles pedem nesse PDI? Tem que fazer os cursos mandatórios, ou seja, tudo que tiver de alteração dentro do que se refira à saúde, a gente tem que fazer esse curso. Eles medem também o atendimento da gente, né? No caso, a nota da qualidade. E também pedem que a gente faça os cursos que eles estão oferecendo agora. Porque a maioria das empresas, ela tá, no caso assim, que nem a nossa lá, tem muita gente que não sabe mexer no Excel. Eles estão dando curso de Excel, estão dando curso de PowerPoint, tudo para desenvolver o funcionário. Então, eles utilizam dessas métricas para, no final do ano, que vai de janeiro a dezembro, para definir qual foi a porcentagem do funcionário, ou seja, qual foi o desenvolvimento dele, né, dentro desse ano. Mas é muito complicado isso daí, porque você só está medindo coisas efetivas, concretas, você não está medindo a satisfação do funcionário. Porque, que nem eu falei, o funcionário satisfeito é um funcionário comprometido. E daí, o funcionário pode estar fazendo todos esses cursos e ir lá, sim, fazer o curso. Que saco! Tem que fazer essa porcaria de curso. Vai dizer que não tem isso. Claro que tem. Então, ele satisfaz a métrica, mas ele não satisfaz a atuação dele dentro da empresa. Então, se eu, como professor, estou satisfeito com a Ana Andrade, eu vou chegar aqui e vou fazer uma aula ótima, vou me dedicar à aula. Agora, se eu não estou satisfeito, gente, vocês têm que usar o indicador de RH dessa maneira. Vocês vão me mandar para aquele lugar, provavelmente, né? Vão reclamar com a coordenação e tudo mais. Então, a gente tem que tomar cuidado. É isso que eu estou falando. O uso, a aula de hoje foi exatamente para isso. Se você tem um plano de desenvolvimento individual, mas ele só diz assim, quantos cursos você fez? Em quantas reciclagens você foi? Qual é a tua nota perante os clientes? Isso não diz muita coisa. Diz coisas, ótimo, mas diz coisas que você fez. Só não diz como você está se sentindo perante a empresa. E, de novo, eu bato. Vocês têm que medir a satisfação da pessoa dentro da empresa. Uma pessoa satisfeita... Gente, nós vamos falar muito sobre isso. A gente vai falar de construção de indicador e todo segundo bimestre a gente só vai falar de sistemas de indicadores, tá? De indicadores, tá? E daí vamos dar só exemplo, o tempo todo, só exemplo. E a gente vai falar mais sobre isso, tá? Um professor que vem, chega na aula, 8h15 da manhã, sai às 11 horas da manhã, lá no presencial, não significa que ele é o melhor professor do mundo. Só significa que ele chega na hora e ele sai na hora. Vocês entenderam? Não significa que os alunos dele vão aprender. Né? E um professor que conta piada o tempo todo, que é carismático, que é legal com os alunos, não significa que os alunos dele vão aprender. É legal, pode ser. O professor Klaus conta piada idiota, mas o professor Klaus também tenta ensinar, tenta fazer vocês crescerem, raciocinarem, pensarem cada vez mais.
Então, a gente tem que começar a escolher indicadores em função do tipo de negócio, qual o resultado final que eu quero, etc, etc, etc. Vocês estão entendendo? Então, saiam daquelas receitas, por favor. Pode ser que a receita dê certo para a empresa de vocês, mas tem uma grande possibilidade da receita dar errado na empresa de vocês. E querem ver um outro exemplo que eu sempre falo na área ambiental para os meus alunos, sempre, sempre. Você tem duas empresas iguais, uma filial da outra, né? Usa o mesmo processo de produção, usa tudo igual, é cópia uma da outra. Surgiu um problema numa empresa, ele resolveu assim e deu certo. Daí o mesmo problema surgiu na filial. Vai resolver da mesma maneira? Não necessariamente. Você tem que ver tudo que ocorre dentro da empresa. E é a mesma coisa. Assim, vocês têm, digamos, é muito comum, né? Aqui está afiliado de uma empresa americana, né? Você vai usar os mesmos indicadores de RH da empresa americana? Não necessariamente, porque lá o fator externo, como a sociedade se comporta, né? Como a sociedade pensa, não necessariamente é igual de como a sociedade aqui no Brasil pensa. A cultura organizacional não vai ser necessariamente igual. Fale, Camila. Então, os indicadores seriam para analisar o ambiente e criar uma solução para aquilo, analisar o funcionário e melhorar ele. Exatamente. E você tem que pensar assim, porque a base da tua empresa é o funcionário, é o colaborador. Então, eu tenho que pensar no sentido de, se eu tenho um funcionário trabalhando bem, eu vou produzir mais. Você está entendendo? Então, eu tenho que ver como que é o dia a dia dele, se ele está produzindo de forma correta e tal, mas eu tenho que ver tudo o que ocorre. Só que quando eu for escolher esses indicadores para ver se ele está fazendo tudo correto, eu tenho que levar em conta uma série de fatores, tá? E eu não posso simplesmente copiar o que acontece em outros lugares. Pode dar certo? Pode, mas pode dar totalmente errado. Então, mas professor, eu copiei lá na minha empresa, a gente copiou da matriz. E está dando certo aqui, professor. Ótimo, parabéns, você teve muita sorte, competência, ou sei lá mais o quê. Mas pode ser que não dê nada certo. Então, eu vou medir o meu funcionário, várias características diferentes, para daí planejar como que pode ser no futuro. Esse planejamento pode ser assim, está dando tudo certo, eu não preciso fazer nada diferente, vamos continuar do mesmo jeito. Pode ser? Pode ser, ótimo. Mas se eu quero melhorar, e se eu quero ir mais longe? Então, eu preciso ter esses dados, essas métricas, esses indicadores, para saber como que está, para daí no futuro fazer, para o futuro fazer plano de ação, alguma coisa nesse sentido. Tá certo? Nada mais quer dizer assim que o funcionário pode ter uma ótima nota no desenvolvimento individual, mas isso não quer dizer que ele esteja satisfeito com o local que ele trabalha, né? E assim, e se ele não está satisfeito no local que ele trabalha, você a médio e longo prazo vai ter problema com aquele funcionário. Prof. Vai ter problema. Fale, Camila. Então, lá no meu trabalho, eu trabalho com cobrança, né? A gente está com um problema que a nossa carteira, eu trabalho para o Bradesco, ela está muito ruim, assim, na verdade, a gente não consegue atingir as metas. E eu acho, né, tendo as aulas que a gente tem, que realmente a gente precisava verificar o que acontece com os funcionários. Porque se a gente não está atingindo a meta, não é nem problema da empresa, é problema com o funcionário. Mas o que eu posso fazer para ajudar? Porque eu já dei várias dicas lá para eles, para ver o que a gente pode fazer para melhorar. Só que os nossos gestores são muito ruins, professor, muito ruim mesmo. Não é só lá. Tem um triste. monte de empresas assim. Deixa eu fazer uma observação, Camila. Meta para RH, não adianta colocar meta se você não oferece condições. E pior, muito pior, a gente passa isso também muito na área ambiental. Você coloca uma meta inatingível. O que acontece? Olha, a gente está falando de RH.
A gente está falando de pessoas, a gente está falando de cabeças, de comportamentos. Vocês têm que entender, RH não é só número puro e simples. Vocês mexem com o cérebro das pessoas, com o sentimento das pessoas. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram nisso? RH é assim o tempo todo. Então, assim, você coloca meta inatingível. Eu tenho que ter essa produtividade. Só a gente sabe que não vai atingir. O que acontece com a pessoa? A pessoa vai desanimando. E isso vai se tornando um círculo vicioso. Se lembra lá dos primeiros slides da aula de hoje? É um círculo vicioso. Então é melhor. Agora, vamos fazer o seguinte: esse ano a gente coloca tal meta. É uma meta mais simples. Daí a pessoa chega lá no final do, pô, atingi a meta, que legal, eu sou bom. Ótimo, vamos fazer que nem a Dilma, né? Atingiu a meta, daí dobra a meta, daí diminui a meta, daí triplica a meta, e sei lá mais o que. Eu tô brincando, né, gente? Tá? Vocês se lembram, né, da Dilma? Foi bem confuso. Sim. Aqui. Esses dias A eu gente tive chegou a brincar disso lá no serviço também, Klaus. Sobre isso de dobrar, a gente vai tentar atingir a meta, e quando atingir a meta, a gente vai dobrar a meta. E depois que dobrar a meta, a gente vai dobrar a meta de novo. Ou seja, tenta sorte. Esse domingo passado eu estava numa reunião com amigos criadores de cachorro, daí um começou a falar essas coisas assim, eu disse assim, você está parecendo a Dilma, cara. Daí ele, pô, para com isso. Né? Mas assim, é melhor, uma dica. Primeiro, você tem que escolher bem o indicador, tá? Segundo, você tem que colocar uma meta que seja factível, que seja realizável. Se você coloca uma meta que seja, na prática, irrealizável, você vai acabar com o teu colaborador. Vai triturar ele, tá? Falem. Prof, mas lá a meta é atingível. O problema é que eu acho que é a insatisfação realmente dos colaboradores. Eu tinha que ver um jeito de ver como eles pensam, como a gente pensa, né? Porque a meta não é difícil. O problema é que eu não sei, na verdade, qual que é o problema daquela empresa, porque a gente não atinge a meta, sendo que tem alguns colaboradores que atingem. Eu, às vezes, chego perto, como eu voltei de férias, eu não consegui atingir, mas eu sempre atinjo. Só que tem muito colaborador bom que eles não conseguem. Talvez seja uma insatisfação do colaborador com a empresa, que ele não consiga atingir uma meta que é viável, que é fácil. Pode ser várias coisas, Camila. Por exemplo, se você falou que teus gestores são muito complicados, muito difíceis e etc. Assim, o gestor, ele tem que manter a autoridade, mas ele tem que fazer isso com muito amor e carinho. Nossa, coitada da Kelly lá. Eu sempre brinco, assim, eu decido um monte de coisa com os meus alunos, mas vai ter momentos que vai ser uma ditadura. É isto e pronto. Mas eu dou uma certa flexibilidade até o momento. Então, os alunos, eu tenho que respeitar os alunos, mas os alunos também têm que me respeitar. Eu não posso ser aquele professor duro o tempo todo, mas eu não posso ser um professor molenga o tempo todo, senão vocês vão subir em cima de mim e acabar comigo, né? Eu estou usando esse exemplo porque é o que a gente vive aqui, eu com vocês, vocês comigo, né? Mas isso a gente pode transportar para qualquer tipo de atividade. Então, é lógico que você não pode ser um chefe molenga, mas você não pode querer bater nos teus funcionários, nos teus colaboradores o tempo todo, só para dizer que é o chefe. Eu vou te dar um exemplo. Durante muito tempo, um amigo meu, um ex-aluno meu, foi diretor da Bosch aqui em Curitiba. E ele chegou a ter 6.000 funcionários, mas na média tinha 2.000 a 3.000 funcionários. E assim, eu conhecia muita gente que trabalhava, inclusive, no chão de fábrica da Bosch. E todos me diziam, esse cara é humano. Ele é humano, ele vê as pessoas. Então, o que acontece? As pessoas vão tentar o máximo possível atingir a meta para esse chefe, porque ele é humano. Claro que tinha momentos que ele dizia, é assim, pronto, acabou, não quero nem saber. Mas muitos momentos ele trabalhava as pessoas, a vontade, o ânimo, né, das pessoas. Tem esse ponto que, como eu falei, a meta pode ser inatingível, ou ela pode ser atingível, mas você não tem
meios, instrumentos, ferramentas para isso. E outra coisa, o chefe pode ser horrível. Quem Sim. quer trabalhar para um chefe horrível? Para um chefe que pisa em você o tempo todo? Para um chefe que não quer conversar com você? É duro. É duro. Vocês gostariam de entrar numa aula de um professor que pisa em vocês o tempo todo? Eu tinha, muitos anos atrás, um colega que chegava e falava para os alunos: vocês são todos uns cabeção, são todos uns burros. Ele falava isso na cara dos alunos. Né? Vocês querem um professor assim? Não. Ele pode ter até uma excelente didática, saber tudo da área, mas vocês não vão querer assistir aula. Vocês vão reclamar do professor. Então, assim, olha, Camila, na verdade, tem vários aspectos. Pegue aqueles fatores internos e externos e comece a analisar, tá? Sério, faça uma reflexão. Para você, não precisa nem falar para o teu chefe. Para você, veja se tem outros fatores internos e externos ainda que podem mudar, tá? E que não aqueles que estão lá. Aqueles não são 100%, aqueles são os principais, mas não são absolutamente todos. E faça você uma análise. Comece a ver os números, comece a ver as pessoas, né? A característica de cada um, etc. Tá? Pode deixar, professor. Tá certo, gente? Mais alguém quer fazer uma observação, alguma pergunta? Gente, eu quero que vocês tirem 5 minutinhos agora, entrem na atividade de frequência e respondam, tá bom? E não se esqueçam de ver lá o artigo, eu tenho um artigo bem interessante para vocês. É claro, quando vocês tiverem um tempo, não precisam decorar o artigo, pelo amor de Deus. É só para vocês aprenderem um pouco mais, raciocinarem um pouco mais sobre o assunto de hoje, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço a presença de todos aqui. Eu desejo ainda um resto de sexta-feira abençoado para vocês. Trabalhem, mas descansem também um pouco no final de semana, né? Façam as atividades da universidade, do trabalho, mas descansem, tirem umas horinhas para vocês também nesse final de semana, tá? E eu quero ver todos aqui com muito amor, carinho, boa vontade na próxima sexta-feira, de manhã às 9 horas, tá? Larissa, um ótimo final de semana para você Tchau, também. gente. Boa sexta para vocês. Boa aula, professor. Adorei. Bom final de semana para vocês, gente. Tudo de bom para vocês. Final de semana para todos aí. Semana que vem. Até, gente. Tchau, tchau.